programa Desafios da Educação de hoje vai falar sobre o terceiro manifesto pela educação. E para tratar desse assunto, nós convidamos Carla Lam, que é psicóloga, e Eli Pasqualic, que é educadora. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui ao programa Desafios da Educação. Para começar, eu queria ler um trechinho, como abre esse manifesto. Vocês dizem assim, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz que a educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício, o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E que 17 anos decorridos da LDB, temos 30 milhões de brasileiros analfabetos, uma evasão escolar que já ultrapassa os 3 milhões de jovens por ano, e 47% de nossos universitários abandonam os bancos escolares. Bom, eu queria, fazendo essa abertura, mostrando que vocês colocam assim, uma problemática na educação nacional, eu queria entender, começando pela Eli, por que essa ideia de criar um novo manifesto, né? Nós tivemos 2 manifestos, historicamente no Brasil, bastante importantes, né, da educação brasileira. Eu queria entender por que a necessidade de um terceiro manifesto para tratar desses problemas que estão abordados aqui. Essa necessidade, ela ainda se faz presente exatamente pela consolidação da democracia. Se temos uma lei, essa lei precisa ser executada. E como que nós podemos, na estrutura escolar atual, exercer a cidadania? Que horas o aluno participa das regras, da composição, da gerência da escola, da conservação da escola e da própria construção do que vai ser aprendido, né? Então, ainda temos um modelo calcado no século XIX de passividade, que passa longe de uma cidadania, que a cidadania é participação. Então, frente a isso, surge a necessidade, já foram anos construindo uma mudança. E o manifesto vem para poder materializar essas ideias através de uma documentação. Esse trabalho começou exatamente quando, Eli? Ele começou em 2008, né? 2008, 2006. Em 2008 começou uma formação de rede de educadores, né? Então são educadores de todas as regiões do Brasil, né? Posso dizer que tem, com certeza, em todas as regiões. Em 2008 nos organizamos por núcleos, em cidades, e depois em 2009 fizemos um primeiro encontro nacional, que tinham representantes de 9 estados, foi aqui em São Paulo, né, fora outras pessoas ligadas de outras cidades, outros estados, eram 63 cidades, se eu não me engano, que estavam aqui representadas. Esse grupo que você está falando, dessas 63 cidades, essas pessoas eram todos educadores ou de diferentes áreas do conhecimento como você? Diferentes áreas. Então, tem psicólogos como eu, pediatra, educadores, sociólogos, filósofos, né? São uma rede assim, muito grande de educadores, né? Se entrar no NING e ver a quantidade de pessoas que tem é bem grande. Esse nome que você disse agora, o NING? O NING. Que é esse núcleo? Não, o NING é um site, tá, né, que, assim como tem Facebook, antigamente tinha o Orkut, tem o tá. NING. Né? Então, esse grupo se chama Românticos Conspiradores. Tá. Então, se procurar na internet Românticos Conspiradores NING, vai encontrar facilmente. E lá, né, se quem tiver interesse de entrar e encontrar filmes, livros para baixar, quer dizer, tem muita coisa, tem muito coisa material. Compartilhada entre muita vocês. Coisa compartilhada. E esses românticos conspiradores, então, foi primeiro um grupo de discussão e depois um grupo de ação, uma rede. Uma rede. Né, em que as pessoas trocam, até hoje tem grupos de e-mail, que é uma troca constante. E eles teve como uma das tarefas primeiras que teve foi uma carta de princípio.
Na verdade, foram várias cartas de princípios, porque cada núcleo foi fazendo a sua carta de princípio, pensando no que entende como educação, né? E depois de alguns anos se chegou, né, a uma carta de princípio mais única para todos. Que faz parte do terceiro manifesto, em função de que toda a discussão de mudança acontece em cima desses princípios, que são valores. Se a escola é uma reunião de pessoas, essas pessoas defendem valores, vivem valores, né? E então é importante que haja essa base, né? Os valores constituem a base das ações. A gente tem aqui mostrando no nosso telão aqui essa página dos românticos conspiradores, que a Carla acabou de mencionar, e lá um destaque desse terceiro manifesto da educação, que é um documento colaborativo, várias pessoas participaram, como vocês acabaram de mencionar. Eu queria perguntar para vocês o que compõe esse terceiro manifesto pela educação, quais são as suas principais reivindicações, Eli? Ele tem denúncias e tem anúncios, né? A parte da denúncia você leu bem aí, que já há 2 anos foi lançado, então já não são 17, já são 19, né, anos. E o anúncio, nós anunciamos 19 itens que consideramos necessários para mudar a escola, melhorar a educação e construir, transformar um país. É necessário transformações. E aí o grande enriquecimento da área da psicologia, da saúde, essa multi-pessoas, né? Multi-formações com as suas ideias. Nós, dentro desse 19, podemos, assim, permear uma mudança universitária na formação de professores. Não há como professor ser formado num sistema de explicação e adotar outro sistema para ensinar, que a gente ensina como aprendeu, né? Um outro ponto fundamental é o currículo subjetivo, o envolvimento do estudante como um sujeito ativo na educação, naquilo que ele quer aprender, o que ele já sabe, o que ele quer aprender e o que é necessário aprender. Então, fica um pouco na contramão dessa necessidade do nosso país estar construindo um currículo único para o Brasil. Isso que é uma coisa muito discutida agora, né? Muito perigoso. Porque nós queremos um currículo comunitário, subjetivo. Uma outra parte bastante importante de ser esclarecida é a educação integral em tempo integral. Aí a importância da compreensão de integral. Então, assim, para que fique mais exemplificado aqui, eu posso dizer para você que nós somos bastante contra o contraturno. O que é o contraturno? Um período normal, quer dizer, normal dentro dessas denúncias, não podemos chamar de normal, nós podemos chamar de comum. Sim. Né? E depois, no outro período, vamos fazer uma porção de oficinas. Não é isso que é mudança. Apesar disso ser efetivado em países de primeiro mundo, não é isso que nós pretendemos aqui. É sim um período integral com a educação integral. Todos os aspectos, o estudante participando da vida escolar, exercitando a sua cidadania, e a escola com autonomia. A autonomia já é uma conquista do brasileiro, né? Tanto na Constituição como na LDB, na lei de escolar, né? Diretriz e base. Então, mas e o exercício dessa autonomia nas escolas? Isso ainda é pouco. Você citou aqui 4 coisas importantes que eu percebi até agora, que é a formação do professor, que teria que ser repensada, o currículo
pensar de uma maneira que pense o currículo de uma maneira subjetiva, currículo subjetivo. Que é a educação em comunidade. Em comunidade. Pensar a educação integral, em tempo integral, e essa autonomia que você bem lembrou, que a Constituição nos resguarda. E tudo isso é muito importante, a afetividade. Não há como educar sem vínculo, e com vínculo a Carla é especialista para falar sobre o vínculo. Eu queria até falar uma coisinha assim antes, né? Como que a gente vê se está sendo democrático, está sendo efetivo, né, a educação? Está mudando a vida dessas crianças e da sua comunidade, né? Porque o Brasil é um país extremamente heterogêneo, né, e que não podemos pensar numa educação homogênea. Né? Então, a necessidade de uma criança que mora em São Paulo é totalmente diferente daquela que mora no Amazonas. Né? E está mudando, quer dizer, como que está? Muda a relação dela com a sua saúde, muda a relação dela com a produção da sua comunidade, né, até em termos financeiros, quer dizer, isso tudo faz parte da educação. Né? A escola é um lugar, né, privilegiado para reunir as pessoas, embora a escola não possa ser restrita, né, a um espaço físico. Né? Ele tem que se utilizar de todos os espaços que aquela comunidade tem. Então, não faz sentido a gente pensar, a escola não tem biblioteca. Bom, mas existe biblioteca na cidade. Né? Esses dias eu estava na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, aqui, né, em São Paulo, né, e que eu fico pensando quanto que ela é usada pelas escolas. Né? Quantos livros tem lá, da possibilidade de estar sendo utilizado e a criança poder se sentir fazendo parte de uma comunidade porque ela vai, né, na biblioteca que é para todas as crianças da cidade. Né? E aí ela pode levar um livro, devolver aquele livro, porque aquele livro uma outra criança vai utilizar, então tem que ser bem cuidado. E ela não paga mais por isso, porque ela pertence, né, àquela comunidade e àquela biblioteca daquela comunidade. E assim tem que ser com os espaços esportivos. Né? Quer dizer, então, assim, a escola não é restrita no espaço físico, porque ela pode estar na cidade inteira. Em relação a esse né? quesito da afetividade, isso foi o que te fez se ligar a esse grupo e também atuar mais próxima da educação? Pensando um pouco como é que foi o seu ingresso realmente nesse grupo e a sua participação. O ingresso nesse grupo foi através, né, de conhecimento de algumas pessoas, entre eles do José Pacheco, da Escola da Ponte, de perceber que existem escolas como a Escola da Ponte e outras escolas, né, no Brasil que favorecem a afetividade, né, que favorecem o exercício da criança, né, e o olhar do educador para aquela criança. Tem uma poesia de Fernando Pessoa em que ele diz alguma coisa assim, não vou saber exatamente, mas ele vai falar assim, como as pedras, né, são engraçadas quando a gente as tem na mão e vê de perto. Né? Então, quando você pega uma pedra na mão e vê, ela é engraçada. E é engraçada, né, não é porque é gozada, né, é porque ela tem graça, é graciosa, né, é bela. Né? E eu gosto muito dessa parte dessa poesia, porque eu acho que o laço afetivo é isso, né? Se você puder estar perto de uma pessoa e tê-la perto, né? Quer dizer, quanto mais a gente conhece algo, mais a gente gosta, né? O que faz a gente gostar de uma certa alimentação, uma certa culinária, é quanto a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta. Quanto mais a gente conhece os amigos, mais a gente gosta dos amigos. Claro. Quanto mais conhecemos aquela criança e temos elas de perto, né, mais ela se torna bela. Então, mesmo aquelas crianças que são ditas, é mais difícil essa criança, porque ela tem todo um sofrimento dentro da sua história, ou não, pode ter até menos sofrimento, mas que para ela é sentido como um grande sofrimento. Né? Mas se a gente tiver ela de perto, né, um olhar afetivo, né, e olhar, ela vai se tornar bela, né, a relação vai ser bela, né, e vai ser muito mais fácil do aprendizado, o aprendizado
de currículo escolar, de formação e aprendizado também, de estar com o outro, de ter amigos. É possível haver a qualidade acadêmica e afetividade. E isso é o grande diferencial do nosso pensar, né? Nós nos preocupamos muito com algumas coisas que vêm na contramão. Por exemplo, fala-se muito em Enem, né, que está bem aí próximo, como inclusão. Ele, na verdade, nas nossas discussões, conseguimos entender que ele é uma grande exclusão, porque mais expulsa pessoas do que agrega pessoas estatisticamente e tal. Então, é necessária essa universalização da entrada para a universidade, essas mudanças. Também é necessário, faz parte das nossas denúncias, essa quantidade de exames. E quando eu falo em contramão, um dos itens do Plano Nacional de Educação é submeter o aluno a uma qualidade internacional. E eu fico pensando que consultoria, que exames, que sistema que vai ser, né, para fazer esse exame nacional. Se nós já temos a provinha Brasil, já é complexa, é injusta para com os professores, para com os estudantes. Então, que campo de guerra é esse que eu preciso sempre destruir o outro ou me sobressair ao outro? E isso vem na contramão da nossa proposta, que é uma... É possível avaliar a qualidade da educação de uma outra maneira? De outra maneira, lógico, e principalmente dessa maneira de quem está olhando próximo à criança, e não um organismo internacional ou um organismo nacional ou federal, ou seja, o que for. As provas externas, elas são... Eu estou com um exemplo bem assim vivenciado hoje. Eu estou participando de uma mudança numa escola estadual de Minas Gerais, dentro de um equipamento socioeducativo que retém crianças, adolescentes, né, que já estão condenados. Qual é a grande labuta ali? Dar aula para fazer prova, dar uma aula hoje, faz uma prova amanhã, dar uma aula hoje, faz uma prova amanhã, em nome de arrumar uma documentação para a hora que esse menino sair dos seus 6 meses de punição, de cadeia, né, de prisão, de retenção, que vai mudando os nomes, né, mas não deixa de ser. Ele sai dessa medida e cai no sistema escolar. Quando ele sabe que ele não vai conseguir ir muito além daquilo. Então, esse tempo que fica gastando nisso, será que não era um tempo de se criar vínculos e fazer efetivas mudanças na prática do dia a dia dessa pessoa que está ali cumprindo uma medida socioeducativa? Né? Será que socioeducativa é dar um documento para que ele entre na 6ª série do ensino fundamental, fase 2? Esse é o questionamento, entende? Então, nós estamos aí fazendo ações para todos os lados e o José Pacheco é o nosso grande braço e cabeça, porque porque realmente ele caminha por esse Brasil, né? E divulgando as ideias de que é possível fazer diferente. E quando nós compramos essa ideia e começamos a fazer diferente, nós percebemos que fazer diferente traz a diferença. O José Pacheco, inclusive, esteve aqui para falar um pouco das comunidades de aprendizagem. Uma coisa que você falou um pouquinho no começo da entrevista sobre esse objetivo do governo federal e do governo estadual, todas as esferas de governo, de fazer um currículo, uma base comum curricular, e que isso, na verdade, seria uma contramão, do seu ponto de vista, perigoso até, porque você tem que valorizar o currículo subjetivo. Agora, eu pergunto para a Carla, como fazer isso, né? Se não pela definição de um currículo comum, como fazer isso? Porque eu imagino, isso é uma pergunta que eu dedico aos professores, porque os professores que nos escutam agora, eles falam, tá bom, mas o que é então? Como é que eu vou fazer isso sozinha? Eu, professor aqui, eu vou precisar de uma formação adicional para poder lidar com isso, já que eu não vou ter uma definição
de base comum e também em relação à avaliação que ele falou agora, né? Se não avaliar por provas, como é o SARESP aqui em São Paulo, como é a Prova Brasil nacionalmente, como é as provas de avaliações internacionais, como se avaliar, então, saber que a educação tem qualidade de uma maneira, pela avaliação da subjetividade e da afetividade? Não sei que não é uma pergunta muito fácil, né? É bem difícil. Como avaliar a subjetividade, né? É. Quer dizer, como avaliar... como alternativa a isso, né? Estou pensando assim, como a gente pensar isso, não só a avaliação, mas também o currículo, né? Como é que o professor vai trabalhar dessa maneira, né? Com esse currículo subjetivo? O que o professor deve fazer? Na verdade, existe um currículo que o professor ele sabe o que deve ser aprendido, né? Uma base. Né? Quer dizer, a criança entra na escola, né, e vai poder, né, ir tateando e descobrindo aquilo que quer aprender mais, né? E o papel de um professor, de um tutor, né, do educador que está próximo. Despertar esse sonho, né? Despertar o sonho e não deixar também essa criança abrir mão de outras coisas que vão ser importantes para o seu conhecimento, né? Quer dizer, incentivar e fomentar. Falou há pouco essa resposta, reunindo a comunidade. Não é um professor que vai fazer o currículo, é um currículo comunitário. O que é importante para nós aqui nesse território? O que nós temos nesse território? Quais são, como ela citou, da biblioteca, né? O que é que temos aqui? Quais são as práticas, né? E a gente tem esses exemplos vivos aqui em São Paulo, no Amorim Lima, que há muitos anos... Escola Municipal. Nós temos também em São Paulo uma junção de municipal, estadual e federal, que é a escola lá do Brás, né, que é do Campos Sales, que tem ali até a Pronatec também está juntada. Às vezes as pessoas podem ter, né, a pessoa que não está em contato direto, pode ter a impressão assim, aquela criança que entra e não quer aprender português porque ela gosta muito da área da ciência, da biologia, vai estudar isso e abrir mão, né, do restante. E na verdade não é assim que acontece, né? Quer dizer, o tutor ele tem que fomentar também, falar, olha, mas é importante ler, né? Quer dizer, como é que escrever bem, né? Ler bem, quer dizer, incentivando a criança a procurar no seu ritmo, né? Quer dizer, esse currículo que é formado junto, ele é negociado. Né? Quer dizer, não é que a criança vai fazer sozinha, né? Assim como a gente está falando, não é o professor que tem que dizer que todas as crianças têm que aprender igual, no mesmo momento, né? E que ele vai dar aula e naquele momento tem que aprender, que não é o currículo, não é assim que o professor impõe, também não é a criança que diz eu quero isso e o resto eu não quero. Não, é uma coisa negociada, isso que faz parte, né, dessa vivência de cidadania e afetiva também, né? Porque é isso que vai mostrar o afeto. Então, do ponto de vista de vocês, as diretrizes curriculares que existem hoje já são suficientes para orientar os professores? Não teria essa necessidade dessa base curricular comum? Mais do que suficiente. Né? Lá já estamos participando da discussão de currículo, porque ela é uma discussão pública e está na rede para que a gente dê opinião, né? É um momento de participar. Mas a necessidade dele, no momento, ela está muito mais ligada. A grande questão, assim, um menino se transfere de um estado para o outro, como ele presta uma prova de vestibular, porque ele acaba ficando fora. Então, é mais um treinamento para manter o sistema do que uma mudança do sistema. E a gente pensa que não precisa pôr um glacezinho sobre um bolo da educação, porque vem um e põe um moranguinho, vem outro põe um lacinho, vem outro muda a cor do glacê, mas a gente precisa mudar a massa, e a massa é como se divide o dia escolar desse aluno. Quem é esse estudante? Eu tenho um estudante na minha frente, como que eu vou fazer essa arte entre o que esse estudante quer e o que é necessário para aquela comunidade? De todas essas coisas que deveriam ser mudadas, segundo o manifesto que vocês fizeram, a que ficou menos clara para mim é como
teria que ser mudada a formação dos professores? Assim, porque eu entendi a autonomia, eu entendi a educação integral, eu entendi o currículo muito bem agora, mas quando a formação deve ser mudada, é o curso de pedagogia que deve ser mudado ou tem que ser mudado realmente o jeito, de uma maneira completa? A estrutura escolar, uma mudança na organização da estrutura escolar. O que o curso de pedagogia está estruturado? Aulas de 50 minutos, matérias academicamente separadas, né? Professores separados e aulas expositivas. Então, algumas através de um vídeo, mas não deixa de ser um professor explicando e falando. É legal que tenha a interação, o aluno fala, agora eu não quero ouvir, daqui a pouco eu vou ouvir. Isso tudo é muito bom, só que não deixa de ser a aula expositiva. O próprio curso em EAD acaba sendo uma série de aulas expositivas que contemplam o sujeito com facilidade de memória auditiva, que contempla a necessidade de memorização por causa das avaliações, das provas. Então, essa sistemática de nota, através de uma avaliação, de uma prova, ela está imposta lá, né? Por que não pode ser diferente? Já fazer com o universitário uma mudança de estrutura. O raciocínio todo mesmo, né? Como a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, eu não queria perder a oportunidade só da gente concluir. Em que pé estamos agora com esse manifesto? Quantas pessoas assinaram? E quem quiser assinar, se ainda pode assinar, se ainda há tempo de assinar, quais são os próximos passos, Eli? Há tempo de assinar e há tempo de divulgar, de conversar, porque iniciamos em 2008 com um manifesto assim, exigimos do poder público, né? E terminamos em 2013, quando colocamos ele em público, nos disponibilizamos a grande conversa, rodas de conversa, a discussões, a diálogos. Então, há tempo ainda de assinar, é fácil o endereço. Nosso endereço que a gente vai colocar agora aqui na tela, isso, que é um endereço que quem se interessar pode, inclusive, ler o manifesto, né? Sim, ler ele na íntegra. Lá tem o link que ele pode ler, curto.co/3manifesto. Tá. Nesse endereço está numa rede Avaz, então ele pode assinar, sim. Tá, curto.co/3, número 3, manifesto. 3, manifesto. E o ponto que está num ponto muito quente, muito gostoso, porque nós temos mais de 200 pontos no Brasil, em vários locais, que executam aquilo que o manifesto defende, e com sucesso, com alegria, com felicidade dos estudantes. Isso que Carla falou, muito importante, a mudança de vida daquele estudante, né? O quanto isso mudou a sua vida, com estudantes que não estão praticando assim, oba, hoje a mãe da professora morreu, que bom, não vai ter aula. Não, estudando eu gosto. Gostar disso, né? Eu gosto de estar aqui. Nossa, já não vai ter aula, que ele vai ao final de semana lá. Então, essa aula, ela enjaula muito, então, essa abertura. Então, em primeiro lugar, esses 200 pontos, mais de 200 pontos. O MEC constituiu um grupo de trabalho de 105 pessoas que constroem as políticas públicas, que vão visitar os locais que estão fazendo diferente para fazer uma avaliação. Isso com a mudança do ministro agora tende a continuar ou não podemos, não dá para saber? Não dá para saber, só que o grupo de trabalho foi constituído em 2013, foi feito na gestão do Mercadante. E depois o Renato deu um grande impulso, soltando agora, em setembro, Criatividade. Esse portal, esse né? portal, Criatividade, onde todo brasileiro
pode colocar ali, eu faço diferente, o que é que eu faço. Então, tem todo um formulário ali para ser preenchido. Podemos considerar isso um dos frutos desse trabalho todo. Muito grande, também a assessoria, né, da Helena Singer, que foi um avanço grande nesse período curto que Renato Giannini permaneceu, né, dando essa grande contribuição. E eu acredito que podemos continuar sim, porque são todas pessoas ligadas às uniões, às universidades, são 105 educadores que estão ligados a isso, participam, vão fazer suas viagens e são todos voluntários, né? Uma da importância do grupo de trabalho do MEC é que sejam voluntários. E eu acredito, eu tenho ainda essa esperança, sim. Né? E espero que quem nos esteja ouvindo vá lá nesse endereço do curto, conhecer e adicionar. E o NING, que Carla falou, basta ler as cartas de princípio, concordar e entra a ser um romântico conspirador. Gente, muitíssimo obrigado por terem vindo aqui ao programa Desafios da Educação. Muito obrigado.